Olá a todos. É com prazer que introduzo este momento em formato de entrevista. A partir do exemplo de vidas reais, pretendemos mostrar como a riqueza da cultura hindu promove transformações positivas e benéficas. Nesse sentido, a comunidade hindu de Portugal tem uma missão fundamental e ampla, que passa por partilhar valores com a sociedade em geral e apoiar o seu desenvolvimento saudável a todos os níveis. Os nossos convidados são pessoas que, de alguma forma, integraram diferentes aspectos da cultura indiana nas suas vidas e vêm falar-nos da forma como esses aspectos contribuíram para mudanças importantes e positivas. A nossa convidada de hoje viveu e estudou na Índia durante vários anos e tem certamente experiências interessantes para partilhar. O seu nome é Tarika Valli e vive intensamente a dança indiana há mais de 3 décadas, tendo-se tornado uma bailarina, coreógrafa e professora de relevo em Portugal, assim como em França, na área da dança clássica indiana. Olá, boa tarde. Boa tarde. Agradecemos a sua presença e estamos desejosos de ouvir mais sobre a sua experiência. Então, a primeira questão que se coloca é: como é que descreve, em linhas gerais, a dança clássica indiana e, em particular, o estilo que pratica? Então, eu pratico o estilo que chama-se Bharatanatyam, que é dito pelos historiadores ser um dos estilos, com certeza o estilo mais antigo do mundo, académico. E Bharatanatyam significa... Natyam significa dança. E Bharatanatyam tem 3 componentes, que são as 3 primeiras sílabas. A primeira vem de bhava, que significa a emoção. E depois ra, que vem de raga, que significa a melodia, e ta, de tala, que significa o ritmo. Portanto, é uma dança que tem 3 componentes muito importantes, que é a emoção, a melodia e o ritmo. Portanto, faz deste estilo de dança um estilo muito vasto e completo. E antigamente as bailarinas, danças faziam parte do culto integrante, do culto ritual nos templos hindus. E elas eram formadas desde muito miúdas, pequeninas, e era um treino muito longo e rigoroso que era dado a essas bailarinas, que eram mulheres muito especiais na sociedade indiana, onde elas eram muito respeitadas e tinham um papel muito especial, porque de facto era uma comunhão entre o ser divino e o ser humano, e as danças delas faziam parte do culto ritual. Hoje em dia, não sei se ainda se pratica em templos, mas sei que se pratica também em palcos. E nesse sentido gostava de perguntar, para si o palco é como um templo? Sim, o palco é realmente um espaço consagrado que se torna como uma réplica do universo, onde a bailarina se torna ela própria como uma ofrenda ao ser divino. Então, não significa que em todos os sítios e todos os locais a gente realmente consegue ter esse ambiente ou essa atmosfera, mas... sim, se não houver ruídos na música, se houver umas luzes íntimas e bonitas, se houver um público atento, sim, acho que as bailarinas conseguem esse ambiente de templo. E imagino que é isso que se pretende. Sim, é isso que se pretende, sim. A experiência de ter vivido tantos anos com os seus mestres ou gurus na Índia deve ter sido incrivelmente marcante. E quais são os aspectos que salienta dessa vivência? Como é que funciona essa relação guru-discípulo e como é que isso foi para si? Tenho que te explicar um bocadinho que eu, no início, fui formada em Paris por uma mestra que chamava-se, porque infelizmente já faleceu, que chamava-se Amala Devi. E ela deu-me uma iniciação à dança clássica indiana, por ela também ter sido bailarina e depois ter se tornado professora. E só depois dessa formação é que fui à Índia, mas temos que recolocar isso nos anos onde fui à Índia, que foi a primeira vez, foi 1990,
89 e sim, foi uma grande aventura, porque temos que recolocar isso no tempo, nessa época, onde realmente era uma viagem extraordinária, não havia telemóveis, não havia toda essa comunicação que nós temos hoje em dia. E realmente foi muito interessante, porque os meus mestres, que chamavam-se U.S. Krishna Rao e Chandra Bhagadevi, que eram um casal de bailarinos, foram com uma voz. Eles já tinham uns 79 naquela época e trabalhei com eles 10 anos, de 1991 até 2001. E de facto, eu, por ter sido filha de pais imigrantes em França, eu não tive um contacto muito forte com avós, por eu estar separada dos meus avós. E posso eu dizer que os meus mestres tiveram essa carga da voz, de uma certa forma. E a aprendizagem foi muito interessante, porque ainda beneficiei de uma aprendizagem tradicional, porque eu só tive aulas particulares durante 10 anos, o que hoje em dia já sabemos que é muito complexo ter esse tipo de aprendizagem. E a relação era uma relação muito forte. A primeira coisa, todas as manhãs, estava às 7h30, às 7 da manhã na aula, para aprender as coreografias. E, sim, herdei de um largo repertório coreográfico. Se vamos a pensar sobre o que é que pode transmitir um repertório coreográfico, na realidade não é só dança, é também um pensamento que acompanha o repertório. E, nesse sentido, foi muito interessante, porque, pronto, fui privilegiada nesse sentido, e os meus pais, que na realidade não tinham trabalhos na cultura, na área da cultura, sim, fui muito privilegiada dessa relação com os meus mestres, poder almoçar, jantar com eles, ir a casamentos, ir assistir a espetáculos. É como se a gente vivesse um bocadinho na hora dos mestres, não é? Portanto, só corre bem. Com às vezes algumas dificuldades, mas ultrapassava-se as dificuldades muito facilmente, e na realidade, fui uma privilegiada. Fantástico. Obrigada por ter partilhado a sua experiência. Obrigada também por terem estado desse lado. Despedimos-nos esperando ter despertado um pouco mais a vossa curiosidade acerca do legado da cultura indiana. Na comunidade hindu de Portugal, no Lumiar, poderão ter contacto com diferentes aspectos desta cultura por meio de aulas de dança e yoga, gastronomia, festejos e rituais, visitas guiadas ao nosso templo, entre outras atividades. Sigam-nos nas nossas redes sociais e, claro, visitem-nos pessoalmente. Namastê.